Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do canal Redes e Poder do Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre livros. Bom pessoal, pensando aí na organização do final do ano e as coisas que a gente poderia trazer de interessantes aqui para o canal, eu, a Luana e o João, a quem eu já agradeço por me ajudarem a preparar aí toda a infra do canal, né, e fazem parte aqui da nossa equipe, pensamos que talvez fosse interessante a gente trazer um debate muito legal sobre quais livros que eu, Gustavo, li em 2020 que me pareceram bem interessantes e bem importantes para quem é da nossa área, né, para quem debate, para quem gosta de conversar sobre geopolítica, política internacional e segurança internacional. Então a ideia foi trazer alguns dos livros que não necessariamente são de 2020, mas que eu li em 2020, que eu acho que seriam bem interessantes para que a gente pudesse divulgar, né, e transparecer aí. E, claro, foi muito difícil escolher alguns apenas desses livros, mas de uma forma ou de outra também eu gostaria de trazer aqui tanto livros acadêmicos quanto 2 livros de ficção que eu acho que são interessantes sempre da gente ler. Bom, o primeiro livro que eu queria apresentar, na verdade, né, que foi um livro que eu comprei já no ano passado, em 2019, ele é de 2018, então ele é super recente, mas que eu só tive a oportunidade de ler mesmo de forma mais aprofundada no começo desse ano, no começo de 2020, é o Dicionário de Segurança e Defesa, organizado pelo professor Hector Luiz Sampierre e pela professora Marina Gisela Vitelli, né? Eles são da Unesp, do GEDES, o Grupo de Estudo em Defesa Sul-Americana. E esse é um livro muito interessante, é um livro grande, né? Ele é um catatauzinho, mas eu acho que ele é um livro muito importante, muito interessante para esse período que a gente está passando aqui nas relações internacionais, na geopolítica aqui no Brasil. Porque já há algum tempo vinha uma certa demanda da gente organizar, da gente preparar materiais de base, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pouco acesso a materiais de base produzidos por brasileiros, né? Quando eu falo materiais de base, são materiais de referência, né? Eu gosto muito de dicionários, inclusive aqui tem o dicionário de política do Norberto Bobbio, do Nicola Matteucci, do Gianfranco Pasquino, né? Agora esse dicionário de segurança e defesa, que são obras muito interessantes tanto para quem está na graduação, né, para quem está começando numa determinada área, mas também super importantes para quem já está pesquisando ter acesso a bibliografias que às vezes passariam meio ao largo, já que geralmente quando a gente não tem obras de referência assim que conseguem consolidar de uma forma ou de outra vários materiais diferentes, né, ou pelo menos dar uma visão geral sobre a perspectiva, a gente acaba escapando alguns autores que são de repente bem importantes para nós. Em específico, o esforço desse Dicionário de Segurança e Defesa ele é muito, muito interessante por trazer vários autores da América do Sul também e da América Latina. Então não é uma visão apenas brasileira e não é uma visão apenas norte-americana, como geralmente a gente faz aqui quando a gente fala de estudos de segurança, de geopolítica e política internacional. Então o primeiro livro que eu gostaria muito de recomendar é esse Dicionário de Segurança e Defesa, né? Ele tem aí 900 páginas, mas ele pode ser lido de diversas maneiras diferentes, inclusive concomitantes, né? Como eu estou pesquisando sobre o papel do Estado no ordenamento das sociedades da América do Sul, foi muito interessante ter acesso a essa bibliografia. Inclusive, está virando a minha referência para uma série de definições que são importantes. Mas, de uma forma ou de outra, esse dicionário ele serve para que a gente se acostume, né? Para que a gente entre num debate sobre algum tema relacionado a geopolítica, segurança internacional, defesa e política internacional. Com relação à minha pesquisa em si, eu estou estudando a violência do Estado, né? Um tema que eu já venho carregando há algum tempo na pesquisa do mestrado, nas pesquisas que eu desenvolvi quando eu estava dando aula no curso de Relações Internacionais. E aí esse ano foi muito interessante poder ter acesso a 2 clássicos da discussão sobre violência do Estado e violência na sociedade como um todo, né? Que eu gostaria aqui de recomendar como livros que obrigatoriamente têm que ser lidos juntos, tá? Ou seja, você lê um e depois você tem que ler o outro, né? O primeiro é o Walter Benjamin, Escrito sobre Mito e Linguagem, publicado pela editora 34 e pela Livraria dos Cidades.
É, na verdade, uma coletânea de livros, de textos do Walter Benjamin, organizado pela Jean-Marie Gagneban e traduzido pela Susana Campos-Flages e pelo Hernani Chaves. É uma série de textos do Benjamin. O Benjamin, ele é um filósofo um pouco difícil, porque ele não tem obras completas, né, no sentido de livros, mas ele tem muitos textos publicados. E, em específico, essa é uma tradução para português, que é muito difícil de encontrar, de um texto muito importante, mas que deve ser lido como o último desse livro, que é o Para a Crítica da Violência, né, que é um texto muito importante do Walter Benjamin, em que ele vai discutir a necessidade que as sociedades e o Estado têm, de uma forma ou de outra, de continuar exercendo a violência para manter o direito, né? Por quê? Porque ele faz uma crítica à obra de outro autor que eu gostaria de recomendar, do Carl Schmitt. Né? O Carl Schmitt tem esse livro aqui, chamado Nomos da Terra. Como eu disse, né? Deixa eu fazer assim que nem os jovens fazem para focar, né? Não sei se vai estar focando, mas o Carl Schmitt, ele tem vários textos, né, publicados em revistas da Alemanha da época, onde se discutia muito o papel do Estado e o papel da violência nesse período da República de Weimar. E quando a gente discute aí entre 1918, o fim da Primeira Guerra, e a ascensão do nazismo, né? E o Carl Schmitt, ele tem uma visão muito importante, que inclusive vai fundamentar os nazistas. Ele foi jurista do Partido Nazista, sobre o papel da violência na instituição da ordem, na conquista, né? E no papel que há do Estado de impor e fazer cumprir a sua ordem. Então, se de uma forma ou de outra o Carl Schmitt estuda a violência como instituição de uma ordem, o Walter Benjamin estuda quais são as condições necessárias para que essa violência se mantenha, para que a ordem do Estado se mantenha por meio da violência. Então, por isso que eu falo que eles são textos que devem ser lidos meio juntos. O Agamben faz isso quando ele debate estado de exceção, no Homo Sacer, mas principalmente no estado de exceção, ele junta o Benjamin e o Carl Schmitt, né, o Walter Benjamin e o Carl Schmitt, numa mesma discussão. Então, por isso que eu acho que é interessante também reuni-los. Isso tudo por quê? Porque como conectar segurança internacional, geopolítica, política internacional com a violência, né? com aquilo que o Estado faz e, sobretudo, com os territórios, né? Essa é uma pergunta que sempre me incomodou muito e que eu resolvi com um dos melhores livros que eu li esse ano. Infelizmente, o seu autor veio a falecer nos últimos anos, né? Que é o livro que eu já citei aqui, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, Brasil, Argentina e Estados Unidos, Conflito e Integração na América do Sul, da Tríplice Aliança ao Mercosul, da editora, se não me engano aqui, brasileira, Civilização Brasileira do Rio de Janeiro. Esse livro, ele é um pouco antigo, ele não é um livro muito recente. Esse livro aqui é de 2010. O Muniz Bandeira tem um livro de 2017 sobre o mundo, chamado A Desordem Mundial. Mas esse livro aqui foi o que eu li. Tem um outro dele guardadinho ali para ler, esse verdinho aqui com amarelo, para ler sobre a formação dos estados territoriais aqui na América do Sul. E eu acho que esse texto é um texto muito interessante para todo mundo que for abordar a formação territorial do Brasil, todo mundo que tem interesse não só na política externa, mas principalmente em como que a política interna e a política externa se conversam ao longo desse período. Então, como está aqui no subtítulo, né? Aqui. Ele parte da Guerra da Tríplice Aliança, da Guerra do Paraguai, né, feita contra o Paraguai pela Tríplice Aliança, até o começo do governo Lula, até 2002, passando por todo o fim do século XIX, começo do século XX, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e anos 90, liberalização, ALCA e por aí vai até chegar no Mercosul e no governo Lula, né? Então é muito interessante esse trabalho, justamente porque ele é um trabalho longo, né? Ele não é muito fácil, mas você lê assim, de uma forma muito rápida. E eu acho que o Luiz Alberto Muniz Bandeira, além de ter um vastíssimo conhecimento, ele também é um autor que mostra muito bem como trabalhar metodologicamente fontes primárias para estudos de política internacional, para estudos de segurança, para estudos de geopolítica. Então acho que ele é muito interessante também nesse sentido, recomendo fortemente. Um outro livro que eu não li inteiro, confesso, vou fazer aqui uma notinha de rodapé, que eu acabei não lendo inteiro, mas que eu li uma grande parte dele, praticamente todo o meio do livro, né? Foi um livro clássico, também um manual,
do Albert Hourani, Uma História dos Povos Árabes, da Companhia de Bolso, né? Essa edição aqui da Companhia de Bolso, né? É um livro já antigo, né? Essa edição que eu tenho aqui é de 2006, que é essa edição pocket, digamos assim, mas que é um livro interessantíssimo por vários motivos. Aqui, claro, quem estuda o mundo árabe, né, e gosta de ir mais a fundo, com certeza vai encontrar no Albert Hourani um manualzão, né, uma leitura mais geral, que vai apontar algumas questões mais amplas a respeito da história dos povos árabes mesmo, né. Mas para nós, talvez seja muito interessante ler, nós, né, que não somos especialistas em mundo árabe, ler o Albert Hourani também para entender que a história que a gente conta, ela é uma história orientalista, ela é uma história euro-anglocêntrica. Porque o Hourani, ele vai inserir o mundo árabe nas relações mundiais daquele período. E isso é muito importante, porque se a gente está num período de crise do euro-anglocentrismo, digamos assim, a gente pode entender de uma forma ou de outra que ler a obra do Hourani pode nos ajudar a entender e criar novas formas de recontar a história do mundo, enfrentando hoje o grande problema, que é o fim da centralidade, né, o grande problema epistemológico, disciplinar que nós temos, que é o fim da predominância do Ocidente, ou do Atlântico Norte, pelo menos. Em específico, eu li a parte, né, justamente a meiuca, né, que eu falei desse livro, então a parte 3, que vai do capítulo 13 até o capítulo 15, e a parte 4, que vai do capítulo 16 até o capítulo 20, que fala sobre o Império Otomano. Porque eu sempre tive essa vontade, alguns dos meus alunos que estiverem vendo, esse vídeo, vão lembrar que eu volta e meia citava isso, né? Porque a história do Império Otomano ela é muito importante para nós da geopolítica, não só pelo peso geopolítico que o Império Otomano poderia ter, mas pela forma de organização territorial do Império Otomano, que é completamente diferente da história do Estado moderno europeu que a gente sempre conta, né? E, inclusive, a própria situação do Império Otomano enquanto uma potência, mas que vai se periferizando, vai se tornando cada vez mais periferia, nos traz uma reflexão muito importante sobre o papel do território, sobre o papel da norma e o papel do Estado. Isso me ajudou muito a entender a ideia de Deep State. Então, para quem estiver entrando nessa discussão, né, quiser debater esse tema de uma forma ou de outra, a leitura do Albert Hourani vai ajudar a entender o Daring Devlet, né, que foi o primeiro assunto acadêmico que trata dessa ideia de Deep State, né, de Estado profundo, de uma institucionalidade não oficial. Então, acho que o Albert Hourani pode ajudar muito. O outro livro que eu li em 2020, que eu recomendo fortemente, é esse livro que no ano passado, em 2019, foi traduzido, da professora Tamar Herzog. Acho que agora conseguiu focar. Chamado Fronteiras da Posse, Espanha e Portugal na Europa e nas Américas, da Arraiz Editores. Foi traduzido, inclusive, por um professor que nós que somos da geopolítica temos que prestar atenção, que é o professor Thiago Hansen, junto com uma equipe, né, composta também pelo Gustavo Cabral e pelo Gustavo Siqueira. Então, vocês viram que deu uma confusãozinha aqui. Mas eu estava falando desse livro da professora Tamar Herzog. A professora Tamar Herzog é professora de Direito de Estudos Latino-Americanos em Harvard e é uma membro associada, né, da equipe da Escola de Direito de Harvard. E ela traz uma discussão muito interessante sobre a formação territorial da América do Sul e da Península Ibérica, e como que esse mundo português e espanhol acabava se conversando entre si. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, muito importante, inclusive, para entender essas distinções da nossa região com relação ao resto da história europeia, euro-anglocêntrica, né, em que algumas questões que eu já falei aqui, como a questão da violência, o papel do Estado, a organização das forças de segurança, e inclusive o pensamento geopolítico vão surgindo de uma forma ou de outra aqui nesse texto, que fala, por exemplo, tem uma frase muito interessante em que a professora Tamar Herzog fala o seguinte: a guerra era feita para defender território dos invasores, mas a paz é um momento de aquisição de novos territórios. Então isso faz com que a gente pense de uma forma ou de outra a manutenção em longas durações desse tipo de discurso
inclusive com relação a problemas atuais que nós enfrentamos, do último livro, o último mesmo que eu li, terminei no começo dessa semana de ler esse ano, que é o livro do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias, chamado A Guerra, Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, né? É um livro da Todavia, esse livro é de 2018, o livro desse ano do Bruno Paes Manso, República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, já está aqui separadinho para ler, eu vou ler, não vai dar esse ano, mas eu vou começar a ler provavelmente em janeiro, né? Mas esse livro aqui, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, ele é muito interessante e, surpreendentemente, ele conversa com todos esses outros livros que eu citei aqui, que eu acabei citando de uma forma ou de outra, porque ele acaba trazendo algumas... muito material, né? E não material no sentido de fonte primária, ele é um livro que vai nos ajudar a compreender a lógica, né, do que acontece aí ao redor do mundo, né, do mundo do crime aqui no Brasil, a formação. Eles trazem uma radiografia do PCC no final, com algumas imagens bem interessantes, né, do primeiro comando da capital, que é um dos principais grupos narcotraficantes, né? Então eles trazem algumas informações bem interessantes aqui ao final do livro. Não vou mostrar muito para não dar spoiler, vale muito a pena ler, né? E acho que principalmente nos faz refletir a respeito de tudo isso que eu falei. De que forma a segurança geopolítica e a defesa, lá do Dicionário de Segurança e Defesa, conversam com o uso, a permissão ou a restrição do uso da violência por parte do Estado, conversando com o Carl Schmitt e com o Walter Benjamin, como que isso está relacionado com a formação territorial e a forma como os Estados viam o seu território numa lógica de abertura ou fechamento com relação a outros países ou a sua própria região, como mostra o Luiz Alberto Muniz Bandeira, nos faz pensar sobre estados que não têm uma versão weberiana, né, de organização de uma legislação, de uma constituição, que não passaram por todo aquele processo que o Norbert Elias fala de etnocídio, genocídio, que o caso do Império Otomano nos traz de uma forma muito interessante por meio do Albert Hourani, e nos faz pensar sobre aquela frase que eu falei da defesa do território, né, da guerra como forma de defesa do território, e da paz como forma de aquisição de novos territórios por parte tanto do Estado como dos grupos criminosos. Então, eu tentei fazer uma lógica aqui para a gente ver que é possível conversar com fontes muito diferentes e de obras que falam de questões extremamente diferentes. Eu tinha prometido 2 livros de ficção também que eu li em 2020. Eu não vou falar muito sobre eles, porque eles são muito conhecidos, mas como clássicos, eu acho que eles são fundamentais da gente ler, né, de uma forma ou de outra. Que são, eu tenho aqui as versões da Penguin, né, da Penguin Classics, né, o Hamlet, do William Shakespeare, aqui na versão da Penguin Companhia, em português, né, e aqui a versão da Penguin Classics de Drácula, do Bram Stoker, né. Eu acho que são 2 livros que conversam muito com a nossa situação atual. Eu acho que eles conversam muito com tudo que nós estamos vivendo hoje. Não vou me aprofundar muito neles, porque eles são muito conhecidos, são clássicos, mas eu acho que eles trazem uma discussão muito interessante. Bom, gente, se vocês gostaram desses livros, desse vídeo de indicação de livros, se vocês querem discutir mais sobre essas questões, falem para nós, deixem aqui os seus comentários ou falem conosco nas nossas redes sociais, sempre @redes e poder, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente vai adorar trocar essas figurinhas com vocês, tá bom? Obrigado e bom final de semana!